Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Demétrio Dantas e a gente inicia hoje o estudo da Lei Orgânica do município de Aracaju. Aqui no canal dos concurseiros eu fui convidado para tratar dos temas mais importantes da Lei Orgânica do município de Aracaju, visando os concursos estaduais aqui e municipais, obviamente, aqui de Aracaju, aqui de Sergipe como um todo. O que está se avizinhando aí é o concurso da Câmara Municipal aqui de Sergipe. Então, o concurso da Câmara Municipal aqui de Aracaju, ou melhor dizendo, está bem pertinho de sair. E você que está adquirindo ou que você que adquiriu esse nosso curso aqui no canal do concurseiro, já sabe que deve estudar regimento interno e deve estudar também, obviamente, a Lei Orgânica do município de Aracaju. Nós estamos com essas duas leis aqui no nosso canal do concurseiro. Os dois cursos são comigo, o curso de regimento interno e nós iniciamos hoje o curso sobre a Lei Orgânica. Fatalmente essas duas legislações estarão na prova de vocês. Então é bom a gente começar a estudar com antecedência, porque o regimento interno é um regimento grande, são quase 300 artigos, e aqui na nossa Lei Orgânica do município de Aracaju, nós temos também mais de 300 artigos. É óbvio que o nosso curso ele não contempla a leitura de todos os artigos dessa lei orgânica. Nós separamos os pontos principais da lei para passar para vocês nessa nossa discussão aqui no nosso canal dos concurseiros. Então, eu espero que vocês sejam muito bem-vindos aqui ao canal dos concurseiros. Eu, Demétrio Dantas, vou ficar com vocês, tecendo as observações necessárias, o que eu acho que é muito importante para uma prova de concurso, o que eu acho que o teu examinador pode cobrar dentro da Lei Orgânica do município de Aracaju, e aí dizer os pontos principais nessa minha experiência de 20 anos de sala de aula só com concurso público, tá certo? Então sejam muito bem-vindos ao nosso canal do concurseiro, sejam muito bem-vindos ao nosso curso e vamos tecer alguns comentários aí sobre a Lei Orgânica do município de Aracaju. Pessoal, antes, deixa eu conversar com vocês aqui rapidinho. Olha, os senhores sabem que nós temos uma Constituição Federal e essa Constituição Federal, ela ordenou que todos os estados da federação realizassem, fizessem, elaborassem a sua Constituição Estadual. Então, nós temos a Constituição Federal e temos 26 estados, cada um com sua Constituição Estadual. Na própria Constituição Federal, há prescrito que, obviamente, os municípios não possuem Constituição. Nós não temos Constituição Municipal. Os municípios integram a Federação Brasileira, claro, né? Vocês se lembram quais são os entes da Federação? A União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. A União, que é uma só, que lá fora ela se apresenta como a República Federativa do Brasil, 26 estados mais o Distrito Federal. O Distrito Federal também é ente da Federação e ainda mais de 5.400 municípios. Mais de 5.400 municípios no Brasil. A ordem prevista no texto constitucional é de uma Constituição nos estados. Então, como eu só tenho 26 estados, eu tenho 26 constituições estaduais. E o texto constitucional nos ensina que os municípios não terão Constituição estadual, mesmo fazendo parte como entes da federação. Assim como o Distrito Federal também não tem Constituição. Distrito Federal e municípios vão possuir o que nós chamamos de lei orgânica. Eu não posso nem dizer que a lei orgânica é uma espécie de constituição municipal. Não, não, não. Tira essa ideia da tua cabeça. A lei orgânica é a lei que traz o organismo, quem organiza tudo dentro do município. Então, tudo dentro do município é baseado nessa lei orgânica que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Melhor, nós já estamos estudando a lei orgânica. Meus amigos, pelo princípio da simetria, as constituições estaduais devem obedecer
as regras previstas na Constituição Federal. Na realidade, a Constituição Estadual, ela deve seguir um corpo, que é o corpo, o esqueleto da Constituição Federal, sem poder mudar daquilo, tá? É óbvio que a Constituição Estadual também não pode contrariar a Constituição Federal. Do mesmo modo, o princípio da simetria é aplicado aqui, ó. As leis orgânicas dos municípios, por exemplo, aí de Pernambuco, as leis orgânicas dos municípios aí de Pernambuco, elas devem seguir a orientação da Constituição de Pernambuco. As leis orgânicas dos municípios do Mato Grosso do Sul devem seguir o esqueleto que é a Constituição Estadual do Mato Grosso do Sul. Do mesmo jeito, aqui onde nós estamos agora, em Aracaju, a lei orgânica do município de Aracaju, ela deve seguir um padrão, ela deve seguir uma linha, ela deve seguir uma sequência que é nada mais, nada menos do que a Constituição Estadual, tá bom? É óbvio que eu não vou precisar estudar a Constituição Estadual nesse curso, a gente acha que eles não devem cobrar a Constituição Estadual, eles devem cobrar realmente a lei orgânica, mas a gente separou um curso de lei orgânica do município de Aracaju para a gente começar a conversar, tá bom? Então, as regras iniciais foram estabelecidas, tudo tranquilo? Beleza, pessoal? Embora, né? Vamos embora conversar aí sobre o município de Aracaju. Olha só, pessoal, essa é a lei orgânica desse município de Aracaju, onde eu encontro aqui a bandeira do estado, da cidade de Aracaju, né, do município de Aracaju. E aí, a lei orgânica começa com um preâmbulo. A lei orgânica do município de Aracaju começa com um preâmbulo. Do mesmo jeito que a Constituição Federal também começa com um preâmbulo, estão lembrados disso? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no que diz o preâmbulo da lei orgânica do município de Aracaju, pessoal. Eles disseram assim, ó, nós representantes do povo da cidade de Aracaju. Quem é que está falando isso, hein, pessoal? Ora, quem está falando isso são os vereadores, porque as leis municipais não são votadas nas câmaras municipais? As leis estaduais não são votadas nas assembleias legislativas? As leis no âmbito federal não são votadas no Congresso Nacional? Então, nós estamos falando de uma lei municipal. Quem fez essa lei é a Câmara de Vereadores, é o Poder Legislativo Municipal, beleza? Então, eles começam dizendo assim, ó, nós, representantes do povo da cidade de Aracaju, os vereadores são representantes do povo da cidade de Aracaju ou não são? Claro que são. Na cidade de Aracaju, nós elegemos os vereadores pelo sistema proporcional, não é assim? O indivíduo, para ser vereador, ele tem que ter no mínimo 18 anos de idade. E aí se candidata a vereador para que venha exercer um mandato pelo sistema proporcional de 4 anos, representantes do povo de Aracaju. Nós, representantes do povo da cidade de Aracaju, investidos em poderes outorgados pela Constituição da República Federativa do Brasil e legitimados pela vontade popular, claro, não foram as pessoas que votaram neles, eles são legitimados pela vontade popular, afirmando o propósito de favorecer o processo econômico e cultural, estabelecer as bases de uma democracia participativa, proteger e estimular a prática da cidadania, sob o fundamento dos ideais de liberdade e justiça popular, em consonância com a Constituição do Estado de Direito e de uma cidade justa, humana e solidária, olha o que eles querem, um Aracaju justa, humana e solidária, promulgam sob a proteção de Deus, a seguinte lei orgânica municipal. Meus amigos, o preâmbulo de uma Constituição, assim como um preâmbulo da lei, se discute muito a força normativa do preâmbulo. E aí, o Supremo Tribunal Federal, ele já se pronunciou sobre o tema. A pergunta é, o preâmbulo está dentro da lei? Está. Ele já é a primeira parte da lei. É óbvio que o preâmbulo vem antes do artigo 1º da lei.
né? Mas ele já é parte daquela lei. E aí, sendo parte da lei, o preâmbulo tem força normativa? Como assim, Demétrio? Vem cá comigo, ó. Será que eu posso fazer uma petição? Será que eu posso entrar na justiça e fundamentar a minha petição nas palavras do preâmbulo? Será que eu posso usar o preâmbulo como uma força cogente, como uma norma que tem força, que obriga, que eu posso fundamentar os meus pedidos no preâmbulo? Turma, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou e ele disse o seguinte: o preâmbulo é uma carta de intenções. O preâmbulo não tem força cogente. O preâmbulo visa apenas dizer a intenção do que vai vir pela frente. O preâmbulo apenas prepara para o porvir. Apenas indica a intenção do legislador na elaboração da lei que está para vir. Então, o preâmbulo não tem força normativa. O preâmbulo não é uma regra cogente, obrigatória. Eu não posso fundamentar meus pedidos no preâmbulo. Apesar de ser uma parte da lei, o preâmbulo, ele não tem força obrigatória. É apenas uma carta de intenções. Esse texto que vocês acompanharam comigo, que começa aqui, e ele não tem ponto, a não ser o ponto final dele, que eu nem coloquei aqui, mas ele termina aqui. Esse texto, ele não tem força normativa, tá beleza? Pessoal, essa é a regrinha do preâmbulo, o preâmbulo que é característico das constituições, o preâmbulo que veio na Lei Orgânica do município de Aracaju. Tá bom assim, pessoal? Entenderam? Ei, o que a gente pode já defluir daqui também? Olha, normalmente o processo legislativo se dá assim, ó. Normalmente o processo legislativo se dá assim. A Câmara de Vereadores vota a lei, perdoem, a Câmara de Vereadores vota a lei e essa lei segue para sanção ou veto do prefeito municipal. A lei segue para sanção ou veto do prefeito. Caso o prefeito não concorde com a lei, ele veta. Se o prefeito concordar com a lei, ele sanciona a lei. Beleza? Ele sanciona a lei. Meus amigos, reparem que no finalzinho do preâmbulo eles dizem: nós promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte lei orgânica do município. Turma, é porque a lei orgânica ela é diferente de uma lei comum, de uma lei ordinária. Enquanto a lei ordinária ela vai para a sanção ou veto do prefeito, a lei orgânica dos municípios brasileiros ela é promulgada pela própria Casa Legislativa. Essa lei não vai para o prefeito sancionar ou vetar. Essa lei é promulgada, feita, elaborada pelo próprio Legislativo e não sai dali. Já sai dali para o mundo, valendo. Eles é quem promulgam, tá certo? Um outro ponto relevante ainda no preâmbulo é aquela discussão sobre a palavrinha Deus. Porque muitos criticaram quando isso aconteceu na Constituição Federal, e o preâmbulo, lógico, ele não repete a Constituição Federal, mas para quem já viu o preâmbulo da Constituição Federal sabe que o esqueleto está aqui, tá? Aquele modelo, aquela base, aquele arcabouço, aquela estrutura do preâmbulo da Constituição Federal se encontra aqui, inclusive colocando aqui sobre a proteção de Deus. A discussão de alguns era que o Brasil é um Estado laico. Isso não se discute, isso não se discute. E que quando se coloca sob a proteção de Deus, isso está ferindo de uma forma ou de outra o Estado laico. O Supremo também chegou a apreciar a matéria, disse que não tem nada a ver na história, pode deixar a proteção de Deus aí, isso não fere a laicidade do Estado, beleza? Pessoal, essa é uma introdução para a nossa lei orgânica do município de Aracaju, o preâmbulo da lei. E a gente vai agora já entrar direto na nossa legislação. Olha só, o município de Aracaju integra com autonomia política, administrativa e financeira o Estado de Sergipe, que é membro da República Federativa do Brasil. Eu já consigo aqui observações importantes, olha. Não que Aracaju está dentro de Sergipe, que isso nós sabemos, e que Sergipe está dentro do Brasil, claro que não. Mas que
o município tem autonomia política. Ei, não são os munícipes, os eleitores do município que escolhem os seus prefeitos e vereadores? Nós temos autonomia política. Não é ninguém que dita quem vai ser o prefeito de Aracaju. Isso é autonomia política. Autonomia administrativa. Quem é que se auto-organiza no município? Não é ele mesmo? Não é o município que se autogerencia? O prefeito municipal, ele não é um grande gestor da coisa pública, gestor da coisa municipal? Ninguém gere por ele, é ele quem está gerindo. Isso é autonomia administrativa. E autonomia financeira é diferente de independência financeira, né, pessoal? Na independência financeira, eu recebo dinheiro e efetivamente, na independência financeira eu recebo dinheiro e efetivamente eu não preciso de ninguém para me dar dinheiro. Eu tenho minha independência financeira. É diferente da autonomia financeira. A autonomia financeira significa que aquele dinheiro que eu recebo, eu uso da forma que eu bem entender. A autonomia financeira significa que o dinheiro que eu recebo, eu uso da forma que eu bem entender. Tá certo assim? Essa é a ideia da autonomia financeira. Tá bom assim? Pessoal, tranquilo? Vamos para cá. O município de Aracaju tem como objetivo fundamental, a construção do bem-estar do cidadão que nele vive para que possa fazer essas coisas que a gente vai ver aqui agora. Então preste atenção que nós estamos numa parte muito importante. Qual é o objetivo fundamental do município de Aracaju? Questão da tua prova. Qual é o objetivo fundamental do município de Aracaju? O objetivo é grande, viu? O objetivo é a construção do bem-estar do cidadão que nele vive para que possa consolidar uma sociedade livre, justa e solidária. O bem-estar do cidadão que nele vive para que ele possa erradicar a pobreza e a marginalização, além de reduzir desigualdades sociais e regionais. E também construir o bem-estar desse cidadão que vive em Aracaju para que ele possa promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, classe social, orientação sexual, sem preconceito sobre deficiência física, sem preconceitos de deficiência mental ou sensorial, sem preconceitos em relação à convicção político-ideológica, a crenças e manifestações religiosas e qualquer outras formas de discriminação, sendo os infratores passíveis de punição na lei. Então, o município de Aracaju visa o bem-estar do cidadão que mora em Aracaju. Porque só com o bem-estar do cidadão que mora em Aracaju, ele é capaz de fazer esses objetivos, de alcançar uma sociedade livre, justa e solidária, de erradicar a pobreza e a marginalização, reduzindo desigualdades sociais e regionais, e também de evitar e combater todas as formas de preconceito. Tá bom assim, pessoal? Tranquilo? Beleza? Podemos andar? Fácil, né, pessoal? Muito bom, muito bom, muito bom. Meus amigos, todo poder emana do povo de Aracaju, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes eleitos. Pessoal, quando eu elejo o meu vereador, eu estou exercendo o poder através de representantes eleitos. Mas há uma possibilidade de essa soberania popular, porque todo poder emana do povo, há uma possibilidade dessa soberania popular ser exercida diretamente. E a forma de exercer diretamente essa soberania popular no município de Aracaju é essa aqui, ó. Vamos lá? Plebiscito é a primeira. Turma, vamos relembrar o que é um plebiscito, né? Um plebiscito é uma consulta à população sobre determinado tema. Nós consultamos a população sobre determinado tema, como, por exemplo, o plebiscito para saber se o Brasil seria uma república ou uma república ou uma monarquia, um parlamentarismo ou um presidencialismo.
Plebiscito esse que aconteceu em 1993. Da vigência da nova Constituição para cá, a nível nacional, nós só tivemos um plebiscito que foi em 1993. O plebiscito é uma consulta à população antes da elaboração de uma lei. Antes da elaboração de uma lei, a população é consultada para saber se concorda ou se não concorda com a elaboração daquela lei. Se a população disser sim, vai ser feita a vontade da população. Se a população disser não, também vai ser feita a vontade da população. Por quê, pessoal? Porque todo o poder emana do povo. A resposta do plebiscito vai ter validade. O que as pessoas decidirem é o que vai ser feito. O plebiscito, portanto, é o povo exercendo a soberania, é o povo exercendo o poder diretamente nos termos da lei orgânica. O plebiscito é uma consulta à população sobre determinado tema antes da elaboração de uma lei. Beleza? Como é que essa soberania popular vai ser exercida no município de Aracaju de forma direta novamente? Através da participação popular nos órgãos colegiados. A participação de pessoas em órgãos colegiados faz com que as pessoas participem diretamente e isso seja o povo exercendo o poder de forma direta, a soberania popular sendo exercida de forma direta, tá bom? Referendo também, eu vou chegar aqui pertinho de vocês novamente para explicar o que é o referendo. Muito parecido com o plebiscito, é um primo legítimo do plebiscito, porque enquanto que o plebiscito é uma consulta à população antes da elaboração de uma lei, o referendo é uma consulta à população após o referendo, após a realização de uma lei, após a elaboração e publicação de uma lei. Então, na história constitucional moderna brasileira, nós só tivemos um referendo que foi em 2005, o chamado referendo do desarmamento. A lei de desarmamento é de 2003, 2 anos depois nós fomos às urnas para a gente dizer sim ou não sobre a proibição de vendas de armas e munição em todo o território nacional. Obviamente, nós dissemos que nós não queríamos a proibição e aí vocês sabem da história todinha. Enquanto que o plebiscito é uma consulta à população antes da confecção de uma lei, o referendo é uma consulta à população após a confecção, após a elaboração de uma lei. Também é o exercício da soberania popular de forma direta no município de Aracaju. Beleza? Pessoal, a iniciativa popular no processo legislativo. Nós vamos estudar aqui na sala iniciativa popular, claro. Mas olhem, vocês sabem, devem imaginar que aqui no município de Aracaju nós não podemos propor lei. Olha, eu tive uma ideia maravilhosa que vai ser muito boa para o município. Eu não posso fazer um projeto de lei, elaborar um projeto de lei, encaminhar para a Casa Legislativa para ser votado. Não posso. Simplesmente por quê? Porque nós não podemos propor leis no Brasil. Nós não podemos propor leis no Brasil. Nós temos que levar a nossa ideia para o Legislativo. Se eu tenho uma ideia boa, de uma lei boa para o município de Aracaju, que eu leve para um vereador e ele faça a propositura, ele faça a proposta de lei. Eu, infelizmente, não posso fazer. Mas existe uma possibilidade, através da iniciativa popular, das pessoas se reunirem, a gente depois vai ver quais são as regrinhas aqui no município de Aracaju, mas que as pessoas possam se reunir num número significativo de pessoas, para que juntas essas pessoas, atingindo um percentual mínimo, consigam elaborar um projeto de lei e consigam encaminhar esse projeto de lei para o Congresso Nacional. Quando isso acontece, é o povo exercendo a soberania, é o povo exercendo o poder diretamente. E a gente está diante dessa forma de uma iniciativa popular. Tá beleza? Pessoal, vamos para cá, ó. A participação popular em decisão da administração pública ou no aperfeiçoamento democrático de suas instituições. Há uma possibilidade de participação popular nas decisões da administração pública municipal. Isso, quando acontece, nada mais é do que
o povo exercendo o poder através da soberania popular. E a ação fiscalizadora sobre a administração pública. Ora, nós não fiscalizamos a prefeitura? Nós não fiscalizamos os atos do prefeito? Nós não podemos saber das contas públicas? Nós não podemos ir à prefeitura analisar processos licitatórios, a lei orgânica do município, a lei orçamentária? Nós não temos acesso a tudo isso? Diante desse quadro, significa dizer que nós temos uma ação fiscalizadora. E essa ação fiscalizadora nada mais é do que o povo exercendo o poder diretamente nos termos da lei orgânica. Tá bom assim? Pessoal, tranquilo? Esse é o iniciozinho dos nossos estudos sobre a lei orgânica do município de Aracaju. A gente vai continuar estudando a lei orgânica na próxima aula. Eu encontro vocês. É só apertar o play aí que a gente continua o nosso bate-papo já já, tá bom? Grande abraço, tchau!